dress up to look beautiful. A girl of your nature is unusual. Your father don't like me, says I'm unsuitable, but he doesn't know me like you. I treat you like a princess. I would spend my last time, all my love and affection, every second of my time. You come before anyone, you're always on my mind. There is nobody like you. Lying here looking up at the stars, I look down and see you in my arms. I wanna lay. Oi, gente. Oi, minhas amigas. Bom dia, bom dia. Hoje não tô muito legal. TPM, um pouquinho de cólica. Então hoje eu tô bem improdutiva. Só quero ficar deitada, assistindo e comendo besteira. Mas eu vou tentar gravar pra vocês a minha realidade de hoje. Hoje é sexta-feira, agora são, acho que vai dar 9 horas da manhã. Eu não acordei agora, tá? Eu só coloquei o pijama novamente, já fui pra rua com o Chase, já fui no mercado. Mas eu queria falar pra vocês que hoje eu não tô muito legal. E eu queria mostrar essa parte pra vocês. They don't know what I'm about. They don't know what I say. They just keep assuming. Bom dia, vlog. Diga bom dia, gente. Diga bom dia, gente. Bom dia. Diga eu amo a minha mamãe. Diga eu amo a minha mamãe. Eu amo a minha mamãe, gente. É a minha mamãe. A minha mamãe. Gente, rapidinho, eu só queria falar um pouco desse chá. Vocês já beberam desse chá aqui de hortelã? Eu bebi só uma vez e aí quando eu fui fazer eu coloquei... Qual é o nome daquilo, Felipe? De limão siciliano. E eu não sei se é porque eu coloquei o coisa de limão, não ficou legal. Ficou horrível. Aí eu fiz agora pra Felipe, ele puro, pra ver como é que fica, né? Se realmente é gostoso ou não. Enquanto isso eu tô tomando meu café pra ver se me dá uma energia, porque realmente eu não tô legal. Mas é isso, vocês vão me acompanhando aí o que eu vou fazendo, tá bom? E desculpem aí, vocês vão no meu tempo, porque realmente eu não tô legal. Tô gravando But they don't know how we play. I spoil you supreme, yeah. Every day in your hair a new flower. Gente, eu levantei aqui porque agora eu vou fazer meu café. Eu não vou comer nada, tipo, pesado, porque realmente eu não tô me sentindo muito bem, tô com cólica. Vou fazer só um Danone grego e vou comer. E aí vou tomar um banho, vou arrumar meu cabelo, porque eu vou gravar um vídeo. Inclusive, fiquem atentos aos shots, porque eu sempre tô postando também. Agora virou um novo vício, né? Postar vídeo por lá. E é isso. E eu quero conversar com vocês também algo sobre mim. Quero desabafar com vocês que são minhas amigas. E é isso. Vamos lá. I'm here through everything, yeah. No matter what the hour. Don't wear too much makeup, just a smile on your face. You enter a crowded room, heads are turning all over the place. They see a beautiful girl with a confident air straight. Quem lembra que eu tô começando, acho que foi um mês ou foi 2 meses atrás. Eu falhei um pouco, mas já tô terminando. Agora eu tô certinho, porque essa volta isso aqui.
206 páginas e eu tô na 129, então rapidinho eu termino. Eu tô usando uma técnica que funciona muito pra mim. Porque assim, como eu acordo cedo pra sair com o Chase, que é o meu cachorro, quando eu chego, eu já vou fazer meu devocional, né? E pego ele, que aí assim que eu termino de ler a Bíblia e de falar ali com Deus, né? Eu já engancho nele e já leio pra não ter desculpa de não ler durante o dia. E como os capítulos dele são muito curtos, então geralmente eu tô lendo um capítulo ou 2 por dia, que é o que tem me ajudado pra terminar logo ele, porque eu quero terminar, entendeu? Assim, o que falar desse livro, né? De Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, ou se você já leu, se já viu, mas ele é um livro muito complexo de início, para você entender o que realmente está acontecendo ali. Mas quando você entende, você começa a mergulhar de cabeça, sabe? No meu caso, não sei, ele é muito bom, é muito interessante, porque são temas que realmente acontecem no nosso dia a dia, não com os nossos olhos, né? Com os olhos humanos que a gente consegue ver, mas a gente consegue sentir, né? Quando tá ali acontecendo. E aqui aborda mais temas para pessoas que são recém-convertidas, né? A forma que o diabo ele faz, né? Para não permitir que essa pessoa realmente se firme em Jesus, né? E aqui ele ensina como o que eu entendi, ele passa para que a gente consiga aprender e ser mais vigilante nas pequenas coisinhas que para nós talvez não seja nada, mas que seja algo muito grande, que seja algo que o diabo esteja por trás, e a gente acha que não, a gente acha que seja só nosso, tipo, a coisa carnal, é besteira, é humano, mas talvez não seja, talvez seja algo espiritual que esteja acontecendo realmente para que você não consiga chegar no que você quer, no seu alvo, que nesse caso é Jesus, porque esse livro é cristão, para quem não sabe, é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, e ele fala sobre isso, ele fala sobre as artimanhas que o diabo ele usa para nos desviar da verdade, sabe? Desviar de Jesus, dos caminhos dele. Mas é isso, gente. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, enquanto eu como aqui, eu queria falar sobre terapia, sobre a minha terapia, né? O quanto tem me ajudado. Porque, pra quem me conhece bem, que já conviveu comigo e que convive comigo, sabe que eu era uma pessoa muito estourada, tipo assim, eu sou muito estressada, né? Sou uma pessoa que eu me estresso facilmente e com qualquer situação eu já queria partir pra briga que eu falo verbal, tipo, discutir mesmo, saber o que aconteceu e se eu tivesse certa, era, tipo, eu não ia pra casa sendo errado, entendeu? E a terapia, a gente tem trabalhado, eu, terapeuta, a gente tem trabalhado muito nisso. E há 2 semanas eu já venho vendo uma diferença muito grande. Não só essas 2 semanas, mas principalmente essas 2 semanas que ocorreram situações que, tipo, há 1 ano atrás eu iria agir de uma forma e que eu não agi. Tipo, eu fui simplesmente, não sei se fui sarcástica, mas, tipo, eu só ignorei a situação e fiquei bem comigo mesma. Tipo, não vale a pena. Eu pensei, né? Não vale a pena eu me estressar, eu perder meu juízo por isso e por essas pessoas que não fazem sentido pra mim. E ontem na terapia eu falei isso pra ele, pro meu terapeuta, e ele ficou, tipo, muito feliz, e obviamente eu, porque são pequenas conquistas que têm feito grande diferença no meu dia a dia, né? E tem me ajudado muito. E outra coisa também que tem me ajudado muito é escrever. Escrever meus pensamentos. Tipo, aconteceu uma situação que me deixou de tal jeito. Eu vou lá e escrevo, falo como essa situação me deixou, o que eu pensei, o que eu queria fazer.
E depois de 2 dias, 3 dias, eu vou lá e olho e vejo se realmente aquela situação, aquela reação minha foi adequada, se eu não fui muito infantil, se não era pra me ter agido daquele jeito, o que eu posso melhorar e o que eu não posso. Então são coisas, são pequenas coisas que estão fazendo grande diferença na minha vida. Eu acredito que Felipe, né, meu marido, ele já tenha percebido isso, porque realmente eu sou muito estressada e a terapia tem me ajudado. Eu entender essas coisas tem me ajudado e eu me priorizar, sabe? Parar mais de pensar nas pessoas, não de uma forma egoísta, mas parar de pensar em fazer o bem para outras pessoas e eu ficar em último lugar. Não sei se vocês estão me entendendo, porque eu era muito assim. Eu sempre fiquei em último lugar. Sempre é primeiro as pessoas e depois eu, se der tempo, se não der. E agora não. Agora eu tô me priorizando mais. Tipo, eu consigo agora saber o que eu quero e o que eu não quero na minha vida. Tipo, amizades que eu não quero, eu não aceito e ponto. Tipo, eu não aceito certos tipos de amizade mais na minha vida. Se vocês puderem fazer terapia, façam, meninas e meninos que estiverem me assistindo, porque não é frescura, realmente são coisas que talvez sejam bem minúsculas, mas que fazem um grande estrago em nós. E eu, pelo menos, eu tinha muito esse preconceito com terapia, que só fazia terapia quem era depressivo e que tinha alguma, tipo, anormalidade mental e tal. E não, cara, eu me deparei com essas situações, né, porque foram muitas, quando eu cheguei aqui em Brasília. Tipo, eu achava que eu não tinha. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que tava muito alta. Tipo, essas coisas estavam acontecendo muito. E tava realmente me maltratando mentalmente. E que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava me cuidar de alguma forma. E foi aí que eu encontrei a terapia. E, cara, como tem me ajudado? Regular o sono, alimentação, ter pensamentos mais positivos sobre mim, porque tinha muitas crenças que faziam com que eu acreditasse que eu era uma pessoa que eu não conseguia fazer algo. Tipo, mesmo sabendo que eu sou capaz de fazer, eu achava que não. Por exemplo, eu sou formada em técnica de enfermagem e uma coisa que sempre me prendeu a não trabalhar nessa área era o medo e que eu não conseguiria fazer o meu trabalho, mesmo sabendo que eu sei fazer, que eu me formei, que eu estudei e que eu sei fazer o que é para ser feito. E eu não, toda vez que abria uma porta de emprego nessa área, eu não ia por medo, porque na minha cabeça eu não conseguia. Tipo, tinha pessoas melhores do que eu e que eu não era capaz, que talvez eu poderia matar um paciente. E hoje, quando eu olho para esses pensamentos que eu tinha, às vezes eu me assusto, porque são pensamentos que não são reais, sabe? São crenças que a gente cresce, talvez, pelo menos na minha realidade, foram crenças que foram colocadas dentro de mim, que me fez acreditar durante quase a minha vida toda que eu não era capaz de fazer algo porque fulano era melhor do que eu, sendo que eu tenho a mesma capacidade de fulano se eu me dedicar como fulano se dedicou. Eu queria falar isso pra vocês, né, que estão me assistindo, que talvez estejam passando por situações parecidas que a minha, ou até piores, ou até menos, mas que são situações que às vezes nos deixam muito mal. A gente não consegue desabafar com ninguém da forma que a gente queria. E isso é um recado pra você, que se você estiver passando por isso, mesmo que você não tenha condição de pagar um terapeuta, tem o nosso maior terapeuta, que é Jesus, né, que a gente não pode tirar o crédito dele, que é o maior crédito, né? Que quando você senta e desabafa com Deus, você lança nele todo o fardo que você tá carregando, ele alivia. E se você puder buscar a ajuda de pessoas que tenham essa percepção de Cristo, isso vai ser muito bom. Porque, por exemplo, o meu terapeuta, ele é cristão. Então, une as duas coisas, sabe? A terapia, que é a ciência, e o cristianismo, que é Cristo. Então, a gente consegue fazer essa junção e é maravilhoso, gente. Então, eu super indico pra vocês que estejam passando por situações parecidas e precisam se cuidar, né? Ter esse autocuidado. Que vocês procurem ajuda, não tenham vergonha, não achem que terapia é só pra quem tá com depressão ou pra quem é doido, pra quem é louco, que não é.
É para qualquer pessoa que esteja carregando um fardo que realmente esteja sobrecarregado demais e que precisa desabafar, precisa tratar aquilo. Então busque ajuda, é muito importante a gente se cuidar. E é isso, gente.